Olá, aqui é o instrutor Fábio Prado. Vamos falar agora sobre a quinta resolução de problemas do módulo Troubleshooting do treinamento administrando bancos de dados Oracle. Agora nós vamos falar sobre o erro HORA 03113. O que significa esse erro? É um fim de canal de comunicação. Segundo o MyOracle Support, normalmente este erro ocorre em algum crash no servidor da máquina, se o processo servidor em que você estava conectado morreu ali no sistema operacional, se você tiver problemas de rede, problemas internos do Oracle e muitas outras causas. É muito difícil simular esse erro. Eu tentei simular aqui com um script que eu vou mostrar aqui embaixo, eu testei isso daqui mais de 10 vezes. Somente 2 eu consegui pegar esse erro, as demais não aconteceram. Então vamos ver se a gente dá sorte aqui de eu simular esse erro, falar um pouco sobre ele e a gente aprender um pouco aqui sobre Oracle e como resolver esse erro. Então, para começar, vamos abrir uma janela de terminal. A gente pode ver a descrição do erro. OER, HORA 03113. Aqui a Oracle diz o tipo do erro, fala que é o End of File, On Communication Channel. Aí depois diz aqui que a conexão entre o cliente e o servidor foi quebrada, não existe uma conexão entre os dois. E ela fala as possíveis causas. Primeiro, cheque problemas de rede. Depois, verifique o alert log, se você encontra qualquer erro ali dentro. Teste para ver se o processo de servidor está morto. E verifique também se um arquivo trace foi gerado no tempo da falha. Normalmente, se ocorrer uma falha em algum processo ali do servidor, o Oracle gera um arquivo trace com mais informações sobre ele. Então ela dá algumas dicas aqui de onde você começar a rastrear o problema. Eu peguei aqui mais umas dicas aqui do MyOracle Support, nas possíveis causas. Mostro aqui também várias notas lá no MyOracle Support que falam sobre esse erro, várias possíveis causas deste erro. Eu estou me baseando aqui na principal, a primeira nota aqui, o primeiro doc ID. Então o que eu vou fazer? Nesse primeiro doc ID eu verifiquei ali que a origem desse erro poderia ser o diretório dos arquivos traces estar cheio, estar com algum problema ali que o banco não está conseguindo gerar os traces, ou o alert log. Então o que eu fiz? Eu peguei, estou simulando um teste que a gente vai mudar o diretório que é gerado os traces para um novo diretório que eu consiga ali encher aquele disco e tentar simular esse erro. Encher o disco, ele não vai conseguir gerar o trace, nem gravar no alert log ali. Em algumas vezes eu tive a sorte de gerar esse erro HORA 03113. Na maioria das vezes não. Então vamos ver aqui se durante a gravação eu tenho a sorte de mostrar esse erro, desse erro realmente acontecer. Para simular esse erro, eu vi também aqui que no ambiente de treinamento a gente tem ali a instância ORCLFS com um tablespace no ASM. Para não atrapalhar os testes, a gente vai deletar o tablespace que está lá no ASM, porque em alguns testes que eu fiz aqui iniciais eu vi que deram problemas no ASM que eu não queria que dessem, eu queria me concentrar nesse erro HORA 03113. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou entrar no banco de dados, vou entrar lá e executar esse comando aí do script, o drop tablespace, para apagar o tablespace que eu criei durante o treinamento, que contém lá um data file ASM. No meu caso aqui, ó, já está dizendo que esse tablespace não existe mais. Eu já apaguei aqui nos meus testes anteriores. No seu ambiente, se você criou isso durante o treinamento, ele vai ser apagado agora. Apagou? Já não existe mais, então vamos começar. A gente vai mudar o diretório do ADR para uma pasta chamada /dev/shm. Essa pasta aqui, ela está menor, eu consigo depois encher ela. O que é esse ADR? O que é esse parâmetro Diagnostic Dest? Eu tenho um artigo no meu blog, se você pesquisar lá por ADR, que você vai ter maiores informações sobre isso, mas o ADR é o repositório de informações, de arquivos e diagnóstico do Oracle. A gente tem lá o alert log, arquivos trace, até mesmo arquivo ali de auditoria do banco, alguns arquivos ali que são essenciais ali para você rastrear problemas dentro do banco de dados. A partir do 11G, eu consigo mudar o diretório base de todos esses arquivos a partir de um único parâmetro, o Diagnostic Dest. É isso que eu estou fazendo.
Estou movendo ele para barra dev barra shm e vou sair aqui do SQL Plus. Aí o que eu vou fazer? Eu já fiz várias pesquisas aqui no meu ambiente para saber quais eram os diretórios que contêm esses arquivos. Então, quando eu fiz essa alteração, os arquivos de trace automaticamente vão ser gerados aqui dentro de barra dev barra shm. Aí ele cria aqui, o Oracle cria aqui subpastas. Começa com barra diag, depois rdbms, o nome do banco, o nome da instância e pasta trace. Os arquivos trace vão ser gerados lá. Porém, se o Oracle detectar que essa pasta está cheia, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para o Oracle Home pasta barra log. Então ele vai mandar para o Oracle Home rdbms barra log. Se a primeira está cheia, ele manda para cá. Então, além de fazer essa alteração para simular ali o disco encher, porque o Oracle automaticamente, se encher o primeiro, ele vai para o Oracle Home, eu tenho que mudar também, fazer um redirecionamento do log do Oracle Home para essa pasta também, ó, barra dev barra shm. É isso que eu estou fazendo nesse segundo passo. Então eu crio um diretório lá para guardar esses logs e faço um redirecionamento. Movo os arquivos de log para lá, apago a pasta original e depois crio um link simbólico. A gente falou no treinamento, se eu não me engano, no capítulo 5 sobre isso. O link simbólico é uma espécie de redirecionamento dessa pasta aqui para essa. Então, ao invés de criar uma pasta log aqui dentro, a pasta log dentro dessa outra vai para cá. Ó. Vai para o barra dev barra shm barra log. Então, eu vou executar esse script aqui agora, esses 4 comandinhos. Beleza, executei. No meu caso aqui deu alguns errinhos, porque eu já havia feito testes antes. O que a gente vai fazer agora? df-h para verificar o tamanho aqui, ó, da pasta barra dev barra shm. O meu já está 100% cheio. A ideia é que a gente encha agora essa pasta. Então, para encher, o de vocês aí que estiver fazendo simulando esse erro agora, não vai estar cheio. Vai estar com aproximadamente aí 30% de uso ou menos. Para encher, a gente vai rodar esse comando aqui, ó, dd if barra dev 0. Vamos gerar um arquivo lá na pasta barra shm. O tamanho dele aqui em megas. Então, mega. E quantos mega que eu quero gerar? Eu quero gerar 2.000 megas. Então, eu quero gerar um arquivo aqui de 2 GB. É isso que vocês podem executar aí para poder encher esse diretório. E ele vai tentar gerar o arquivo, uma hora ele vai dizer que não há espaço disponível no dispositivo. Beleza, é isso que a gente precisa. Eu vou dar um df de novo. Vai dizer aqui, ó, que está com tamanho 0, ótimo, é isso que eu preciso para poder simular o erro. Não pode ter espaço sobrando nesse disco. Não tem espaço sobrando, eu vou tentar dar um shutdown. É isso que às vezes dá erro aqui para mim, dá esse erro hora 03113, mas nem sempre ocorre, na maior parte das vezes não está ocorrendo. Dou um shutdown immediate. E aí tem horas que dá o erro hora 03113. Ele perde a conexão com o banco ali tentando executar alguma operação interna. No meu caso aqui, ó, já passou, já vi que não vai dar o erro. Não deu erro, ele vai dar agora no startup. Porém, no startup ele vai dar um erro diferente. O erro é porque está faltando espaço em disco lá no barra dev barra shm para ele gravar arquivos ali do banco de dados. Para eu resolver esse erro agora, eu tenho que voltar ao estado anterior. Tem um script aqui para poder fazer isso. Então vou voltar ao estado anterior. Vou sair do SQL Plus. Volto ao estado anterior aqui, vou apagando os links simbólicos, recriando as pastas anteriores, vou apagar aquele arquivo que eu acabei de gerar para encher o disco shm. Aí entro de novo no SQL Plus e dou startup no banco. Tem que estar funcionando novamente. Fiz o startup. Quero voltar ao estado anterior do banco, eu também tenho que alterar o parâmetro diagnostic dest para a pasta que era a barra Oracle. Banco de dados meu abriu. Agora vou alterar o parâmetro de volta para o valor original.
Bom, eu terminei os testes e não consegui simular o erro. É muito difícil de conseguir simular esse erro. A Oracle diz aqui as possíveis causas e quando você tiver esses erros, você já viu as próprias soluções aqui, ó, no OIR. O OIR fala onde você pode investigar para resolver esse problema. Então olha lá se você tem algum problema de conectividade com rede, aqueles arquivos .ora, listener.ora ou sqlnet.ora ali do banco de dados. Olha no alert log para encontrar maiores problemas que podem ter originado esse fim de comunicação entre o cliente e o servidor. O erro é o 03113, mas a origem normalmente é outra. A origem normalmente é alguma coisa que quebrou essa comunicação. E aí você vai descobrir de repente ali num arquivo de trace ou no próprio alert log. Você vai ter que investigar maiores detalhes depois sobre isso, quando isso ocorrer. Comigo eu não consegui simular esse erro de novo, não fomos felizes aqui no vídeo, mas pelo menos eu comentei para você aqui as possíveis causas e algumas possíveis soluções. Como nada é perdido, vocês viram aqui pelo menos alguns scripts para poderem de novo criar link simbólico, para a gente criar um arquivo dentro do meu sistema operacional com o tamanho que eu desejar. Isso é útil para fazer testes. Eu quero encher uma área do meu disco e ver o que vai ocorrer ali no banco de dados, para fazer testes de crash. Eu falei um pouco também sobre o ADR e falei uma das possíveis causas que eu tentei simular aqui, que é o enchimento ali do diretório de arquivos trace do banco de dados, que eu simulei, mas não ocorreu erro no shutdown. Em duas das vezes que eu fiz meu teste, ocorreu o erro no shutdown. Exatamente no momento que eu estava dando o shutdown immediate, após executar esses scripts, deu erro hora 03113. Talvez você, de tanto repetir isso daqui, consiga também obter este resultado. Eu finalizo agora esse vídeo. Obrigado pela sua atenção.